Por mais de 4.500 anos, a Grande Pirâmide de Gizé foi tratada como um caso encerrado, examinada, medida, catalogada e explicada com segurança. Ou assim parecia. Nos últimos anos, uma mudança silenciosa ocorreu. Não impulsionada por mitos ou espetáculo, mas pela ciência rigorosa. Exames avançados estão revelando espaços vazios onde se esperava encontrar pedra sólida, o que foi confirmado repetidamente por instrumentos independentes. Esta atualização sobre a anomalia da Grande Pirâmide está obrigando os historiadores a refletir. O que você acha que ainda está escondido dentro da Grande Pirâmide? E se essas novas descobertas realmente podem reescrever a história, por que só estão sendo discutidas agora? Então, o que exatamente os scanners modernos viram que ninguém viu por milhares de anos? A anomalia que mudou tudo. Eles encontraram um vazio. Mas não um vazio qualquer. Porque quando a maioria das pessoas ouve espaço vazio dentro da Grande Pirâmide, imagina uma pequena fenda, um nicho esquecido ou talvez uma pequena abertura entre os blocos. O que os cientistas relataram em 2017 não tinha nada a ver com isso. Era grande o suficiente para causar espanto, mesmo entre os pesquisadores treinados para manter a calma. Um grande espaço oculto, com uma seção transversal semelhante à da Grande Galeria e um comprimento mínimo de cerca de 30 metros, situado acima da Grande Galeria como uma camada secreta em um edifício cuja planta você pensava já conhecer. E a razão pela qual esse momento foi tão importante é simples. Essa não era uma história baseada em palpites, não era uma manchete sobre um mistério antigo. Eram dados revisados por pares e confirmados por instrumentos. Então, como enxergar, através de milhões de quilos de pedra sem perfurar, quebrar ou tocar o monumento? Você usa muons. Aqui está na versão simplificada. Os muons são partículas minúsculas criadas quando os raios cósmicos atingem a atmosfera da Terra. Eles estão constantemente caindo sobre nós, passando inofensivamente pelo nosso corpo, pelo nosso telhado, pelo nosso celular e por tudo o mais. A pedra pode bloquear alguns deles, mas não todos, e esse é o segredo. Se você colocar detectores dentro ou ao redor de uma estrutura maciça, poderá medir quantos muons chegam de diferentes ângulos. Se o caminho for de pedra sólida, menos muons conseguem atravessá-lo. Se houver um espaço aberto, mais muons passam. Com o tempo, essas contagens se transformam em uma espécie de imagem sombreada, como uma radiografia feita pelo céu. Eis o fator que tornou o grande vazio das Scan Pyramids difícil de ignorar. Ele não foi detectado nenhuma vez e foi tratado como uma mera coincidência. Foi observado, depois confirmado e, em seguida, reconfirmado usando 3 tecnologias diferentes de detecção de muons e análises independentes. Um conjunto de detectores utilizou filmes de emulsão nuclear colocados na câmara da rainha. Outro utilizou rodoscópios de cintilador também instalados nessa câmara. E outro utilizou detectores de gás posicionados fora da pirâmide. 3 métodos diferentes. Mesma conclusão. Algo considerável está lá dentro. O que foi descoberto é importante, mas o que não foi descoberto é igualmente importante. Os cientistas não anunciaram uma sala do tesouro. Não afirmaram ter encontrado um túmulo. Não disseram, encontramos a câmara perdida. Disseram que existe um grande vazio. Sua forma e propósito exato são desconhecidos, e sua presença comprova que a arquitetura interna não está totalmente documentada como se supunha. É por isso que esta atualização sobre a anomalia da Grande Pirâmide tem um impacto diferente. É o momento em que a ciência moderna admite silenciosamente: não temos um mapa completo. E se a pirâmide consegue esconder um espaço tão grande em um silêncio de pedra tão puro, isso levanta questões incômodas. Será que os cientistas deveriam ter permissão para explorar fisicamente esses vazios? Se a tecnologia consegue ver o interior sem causar danos, será que ainda precisamos entrar? E se um espaço vazio pode permanecer acima de um dos corredores mais famosos da pirâmide por 4.500 anos, o que mais pode estar escondido em áreas que ninguém pensa em questionar? Porque aqui reside a verdadeira tensão. Se o grande vazio provou que a pirâmide não estava totalmente mapeada, o que os cientistas descobriram em seguida? O corredor da face norte. Geometria, não palpites.
Um espaço em forma de corredor, escondido atrás da face norte da pirâmide. Eu sei que isso parece um detalhe insignificante, o tipo de coisa que você ignoraria e passaria direto. Mas isso importa porque não se comporta como um dano. Não se comporta como um assentamento. Não se comporta como uma lacuna aleatória entre pedras que o tempo deixou para trás acidentalmente. Comporta-se como uma decisão. Após a descoberta do grande vazio, os cientistas adotaram uma nova mentalidade. Deixaram de perguntar: a pirâmide está totalmente mapeada? E começaram a questionar: o que mais está escondido em lugares que presumíamos serem banais? Assim voltaram sua atenção para a face norte, perto da área com os blocos em forma de V acima da entrada original, que já dava a impressão, mas que já dava a impressão de que a pirâmide estava adornada com um colar de pedras. As varreduras de Mons detectaram algo diferente ali. Não é uma mancha. Não é uma área indefinida. Uma estrutura em forma de corredor, com geometria clara, se encontra atrás daquela zona em zigue-zague na face norte. Essa frase é importante, então vamos deixá-la ressoar. Em forma de corredor. Em outras palavras, não é um vazio em algum lugar. É um espaço que parece ter sido construído para ser um espaço. A pesquisa de 2023 descreveu-a como tendo pelo menos 5 metros de comprimento. E a forma como ela apareceu nos dados de muons foi o que fez os cientistas a levarem a sério. Quando os muons atravessam calcário sólido, obtêm um determinado tipo de padrão. Ao atravessar um espaço aberto, surge outro. Essa assinatura do corredor era tão consistente que a equipe podia falar sobre sua posição e forma com um nível de confiança que ia muito além de "achamos que há algo ali". Era geometria, não palpite. É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Uma ferramenta detectar uma anomalia é empolgante. 2 ferramentas detectarem a mesma anomalia começa a parecer uma mera formalidade. Mas quando múltiplos instrumentos, usando físicas totalmente diferentes, concordam que algo está ali, é aí que a conversa muda. Porque depois dos muons, outras técnicas não destrutivas também foram usadas para confirmar o corredor da face norte, e não de uma forma vaga e imprecisa. O trabalho de 2025 focou na combinação de diferentes tipos de varreduras, usando fusão de imagens, basicamente alinhando as diferentes vistas para que a sobreposição contasse uma história mais clara. Outro estudo de 2025 usou tomografia de resistividade elétrica, que é uma forma sofisticada de dizer que mediram como a eletricidade se move através da rocha. Rocha sólida, espaços vazios e diferentes materiais conduzem eletricidade de forma diferente. Então isso pode ajudar a delinear o que está escondido atrás de uma superfície. Assim, passo a passo, você obtém essa confirmação em camadas. Os muons sinalizam o espaço em forma de corredor, e outros métodos o corroboram independentemente. É por isso que não se trata de uma rachadura, uma falha ou uma sombra estranha. É uma geometria em forma de corredor que continua reaparecendo, independentemente do sistema de medição utilizado. E são os detalhes que tornam tudo estranho. Os relatos descrevem-na como tendo uma forma interna distinta, com uma largura notável e uma estrutura de teto que não é típica das passagens comuns que os turistas conhecem. Ela fica atrás da face norte, como se a pirâmide tivesse construído silenciosamente um corredor extra e desafiado alguém a provar isso. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Por que construir um corredor que não leva a lugar nenhum? Ou será que leva? Se fosse apenas para aliviar o estresse, por que parece tão intencional? Se a intenção era proteger algo, qual era exatamente a ameaça que eles estavam tentando evitar? E se a Grande Pirâmide ainda esconde uma arquitetura de nível de corredor atrás de uma de suas faces mais estudadas, quanta certeza devemos ter sobre qualquer coisa que achamos que sabemos? Porque agora é importante, a importância é maior. Se vários instrumentos concordam que algo está lá, por que isso importa mais do que nunca? Por que desta vez é diferente? O novo padrão de prova. Porque a ciência deixou de confiar em análises isoladas. Isso pode parecer algo pequeno, mas na verdade é a maior mudança em toda essa atualização sobre a anomalia da Grande Pirâmide. Durante anos, as descobertas de pirâmides enfrentaram um problema:
Alguém realizava um teste, obtinha um sinal interessante e a história explodia. As manchetes disparavam enquanto as evidências ainda estavam sendo analisadas. Então, uma segunda equipe verificaria. O resultado seria diferente e toda a alegação desapareceria silenciosamente. Não porque as pessoas estivessem mentindo, mas porque a pedra antiga é complexa e um instrumento pode ser enganado por ângulos, mudanças de densidade e até mesmo pequenas lacunas que não significam nada. Portanto, a nova regra é simples. Se você quiser reescrever a história, não conseguirá fazê-lo com uma única captura de tela mágica. É por isso que o corredor da face norte parece diferente. Ele não surgiu como um anúncio dramático isolado. Seu desenvolvimento se deu como a construção de um caso em um tribunal. Primeiro veio a detecção, quando varreduras de Mons identificaram um espaço em forma de corredor atrás da face norte. Não uma cavidade vaga, mas uma forma que parecia intencional. Depois veio a confirmação, quando a mesma área foi examinada com outros métodos não destrutivos que enxergam a rocha de maneiras completamente diferentes. Em seguida, veio a validação, onde esses diferentes fluxos de dados foram combinados e verificados quanto a sobreposições, como colocar 3 mapas transparentes um sobre o outro e perceber que o mesmo corredor continua aparecendo no mesmo lugar. Este é o novo padrão de prova, convergência multimodal. Em termos simples, significa que as máquinas têm que concordar. E aqui está a reviravolta que a maioria das pessoas não percebe. A verdadeira revolução não está apenas em câmaras secretas. A verdadeira revolução é a arqueologia criar coragem e dizer: não vamos alterar a cronologia até que os instrumentos se alinhem. Isso é enorme, porque diminui a euforia, mas fortalece a verdade. É a diferença entre um boato e um fato comprovado. Pense no que é necessário para que 3 métodos diferentes apontem para o mesmo corredor. Os Mons medem a quantidade de partículas que atravessam a rocha. A resistividade elétrica analisa como a rocha conduz eletricidade. A fusão de imagens não inventa um corredor. Ela verifica se medições separadas podem ser alinhadas em uma imagem consistente. Se todas apontarem na mesma direção, as chances de ocorrer um ruído estranho diminuem rapidamente. Então, quando as pessoas perguntam: por que eu deveria me importar com um corredor atrás da face norte? A resposta é porque isso prova que a pirâmide ainda pode nos surpreender sob as regras modernas, não sob as antigas conjecturas. Isso prova que não estamos apenas em busca de mistérios. Estamos aprimorando a maneira como os desvendamos. Você confia mais em digitalizações modernas do que em textos antigos? Se uma digitalização e um relato escrito discordarem, em qual você acreditaria primeiro? E se você estivesse no comando, permitiria uma exploração física cuidadosa para verificar esses espaços? Ou trataria a Grande Pirâmide como uma cápsula do tempo lacrada que jamais deveria ser tocada? Porque é o seguinte: uma vez que você aceita esse novo padrão, a porta se abre ainda mais. E as surpresas não pararam dentro da Grande Pirâmide. Então, o que aconteceu quando os cientistas começaram a olhar além dos lugares que todos admiram? O solo sob Gizé também está falando. Nem tudo está escondido dentro da pirâmide. Porque uma vez que os pesquisadores se familiarizaram com o uso de ferramentas não invasivas em pedra, a próxima pergunta tornou-se óbvia. E se o problema do mapa incompleto não estiver apenas dentro da pirâmide de Quéops, mas também sob todo o planalto de Gizé? É aí que entra o cemitério ocidental. Esta é a área ao lado da Grande Pirâmide, onde muitas pessoas de alto status foram sepultadas. E à primeira vista, pode parecer tranquila, quase como se a história já tivesse sido contada. Mas quando equipes realizaram pesquisas modernas ali, o solo começou a revelar sua história. Usando um radar de penetração no solo, que envia sinais para Ankel na Terra e capta reflexões, os pesquisadores detectaram uma anomalia que não parecia uma formação natural ou uma perturbação aleatória. Ela tinha bordas nítidas e uma curvatura deliberada. Um formato de ele. Essa forma é importante porque a natureza geralmente não constrói cantos perfeitos no subsolo. Quem constrói são as pessoas. Os relatos descrevem a estrutura como rasa, a poucos metros abaixo da superfície, e parece estar preenchida ou aterrada, quase como se algo tivesse sido construído e depois compactado intencionalmente. Isso já levanta uma pequena questão estranha.
Se não é nada, por que parece construído? E se for construído, por que escondê-lo tão bem a ponto de a superfície não dar nenhuma pista? Em seguida, adicionaram a tomografia de resistividade elétrica, ou ERT, que basicamente mapeia o que está sob a Terra, verificando a facilidade com que a eletricidade se propaga através dela. Materiais diferentes se comportam de maneira diferente. Rocha sólida, areia solta, espaços abertos e câmaras construídas não compartilham a mesma impressão digital elétrica. E é aqui que a frase possível entrada para uma estrutura mais profunda se torna ao mesmo tempo empolgante e fácil de ser mal interpretada. Não significa que encontraram uma porta com maçaneta. Significa que a estrutura rasa em forma de ele pode estar conectada a algo mais profundo que se apresenta como um tipo diferente de espaço nos dados. Em outras palavras, as varreduras sugerem que a anomalia rasa pode não ser toda a história. Pode ser um caminho, um conector ou um marcador para algo abaixo. Agora, sejamos honestos. Não é como abrir um túmulo e filmar o interior. A anomalia é um sinal, uma pista forte, daquelas que levamos a sério, mas ainda assim reside naquela zona entre o provável e o comprovado. Esse é o equilíbrio. Não precisamos exagerar para sentir a tensão. A tensão já está presente. Então, deixe-me perguntar. Ainda podem existir tumbas não descobertas bem ao lado da Grande Pirâmide? Se houver uma estrutura mais profunda, por que ela estaria localizada em uma área sem nenhum marcador superficial óbvio? E se as varreduras modernas continuam encontrando geometria subterrânea, quanta parte de Gizé ainda está escondida à vista de todos? Porque se o solo ao redor da Grande Pirâmide ainda guarda segredos, a próxima revelação será ainda mais estranha. E então a menor pirâmide trouxe a maior surpresa. Então o que aconteceu quando os pesquisadores desviaram sua atenção de Quéops e a voltaram para suas vizinhas? O segredo de Menkaure. Uma segunda entrada? E é aqui que a história fica intrigante, porque o maior choque não vem da maior pirâmide. Vem de Menkaure, a menor das 3 pirâmides principais de Gizé. Aquela que a maioria das pessoas trata como uma personagem secundária numa história que pertence a Quéops. Menkaure tem mais de 60 metros de altura, mas o detalhe que realmente impressiona não é a altura, e sim a pele. No lado leste, há uma área de blocos de granito que intriga os pesquisadores há anos, pois as pedras são excepcionalmente polidas, quase como se alguém tivesse se importado demais com aquele ponto específico. A área lisa tem aproximadamente 4 metros de altura e 6 metros de largura. E o que a torna estranha é o seguinte. Esse tipo de acabamento liso e deliberado é visto principalmente ao redor da entrada conhecida da pirâmide, no lado norte. Então, a pergunta óbvia se torna desconfortável da melhor maneira possível. Por que polir uma parte da parede como se fosse um convite, se supostamente não há nada ali? É aqui que a digitalização moderna deixa de ser uma questão de estilo e passa a ser uma questão de comprovação. Os pesquisadores utilizaram uma combinação de ferramentas de teste não destrutivas, projetadas especificamente para evitar perfurações, cortes ou danos. O radar de penetração no solo detecta alterações atrás da pedra. O teste ultrassônico emite sons através do material para identificar lacunas ocultas. A tomografia de resistividade elétrica analisa como o solo e a estrutura conduzem eletricidade, pois o espaço vazio se comporta de maneira diferente da pedra sólida. Em seguida, eles usaram a fusão de imagens, basicamente sobrepondo as vistas de cada método até que a sobreposição se tornasse difícil de ignorar. Essa sobreposição é o objetivo. Por trás daquela fachada leste polida, eles identificaram 2 cavidades cheias de ar. Não era, talvez, uma rachadura. Não era provavelmente erosão. 2 anomalias distintas com tamanhos que você pode imaginar. Um dos vãos situa-se a cerca de 1,4 metros atrás da fachada externa e mede aproximadamente 1 metro de altura por 1,5 metros de largura. O segundo situa-se a cerca de 1,13 metros atrás da fachada e mede aproximadamente 0,9 metros por 0,7 metros. Em outras palavras, não se tratam de vãos microscópicos, são espaços com forma definida. E quando um vazio ganha forma,
Começa a soar menos como dano aleatório e mais como arquitetura. Agora, isso prova que existe uma segunda entrada? Ainda não. E isso importa. Uma cavidade oculta é uma evidência, não uma conclusão. Ela reforça a ideia de que algo com um propósito pode estar por trás daquela área polida, mas não significa automaticamente que haja uma porta, um corredor ou um túnel espetacular esperando para ser aberto como em um filme. Mesmo assim, por que os construtores esconderiam espaços atrás de uma fachada com tanto cuidado? Por que polir exatamente essa seção se ela é apenas decorativa? E se esses vazios forem reais, o que eles estão protegendo ou o que estão escondendo? A principal conclusão é a seguinte: quando a superfície de uma pirâmide começa a se comportar como se tivesse locais marcados, isso muda a forma como você interpreta toda a estrutura. Você deixa de vê-la como um triângulo de pedra selado e passa a vê-la como uma máquina projetada, com sinais embutidos em sua estrutura. Então deixe-me perguntar. Você gostaria que arqueólogos investigassem fisicamente uma possível segunda entrada, mesmo que isso significasse tocar na pedra original? Você acha que esses vazios são o início de uma passagem ou apenas espaços de construção que, por acaso, parecem suspeitos? E se os construtores quisessem esconder uma entrada? Por que escolheram o lado leste? Porque se tudo isso for real, por que não entramos? Por que essas descobertas podem reescrever a história? Porque a pirâmide pode não ser apenas um túmulo. E eu sei. Isso soa como o tipo de frase que geralmente vem acompanhada de música sinistra e uma miniatura chamativa. Mas escute. Desta vez a parte estranha não é a afirmação em si, é a documentação por trás dela. Pense em tudo o que construímos até agora, peça por peça, como pedras sendo encaixadas. Primeiro, o grande vazio do Scan Pyramids de 2017, um grande espaço vazio detectado acima da grande galeria, aproximadamente do tamanho de um grande corredor e longo o suficiente para não ser considerado apenas um pequeno nicho ou uma cicatriz de construção. Essa descoberta não revelou sua função, mas fez algo muito mais importante. Comprovou que o mapa interno que todos nós acreditávamos estar completo não estava. Em seguida, veio o corredor da face norte, um espaço em forma de corredor escondido atrás da face norte, tão próximo da superfície que chega a parecer indelicado. E o que o torna ainda mais impactante não é apenas o fato de existir, mas sim a sua aparência. Um teto alto e abobadado, uma largura que se destaca em comparação com a maioria das passagens internas. As dimensões são de aproximadamente 2,5 metros por 2,5 metros, começando a cerca de 1 metro de profundidade e se estendendo para dentro. Essa não é uma fenda aleatória. É geometria com propósito. Agora junte essas duas ideias e pergunte-se algo simples. Se a Grande Pirâmide fosse apenas um recipiente funerário selado e de uso único, por que ela possui múltiplos espaços ocultos, mas construtíveis, em locais estratégicos? Por que os construtores se dariam ao trabalho de criar vazios e corredores que não se comportam como lacunas acidentais? É aqui que a história muda. E não porque encontramos uma câmara de ouro ou um pergaminho secreto. É porque a história da engenharia se torna mais complexa. Quando você vê um corredor perto da zona de entrada, quando vê um enorme vazio posicionado acima de uma importante estrutura interna, você é forçado a considerar o planejamento. A sequência. Sistemas de acesso. Talvez até fases de uso, onde certas áreas eram importantes durante a construção, ou durante rituais, ou durante a manutenção, ou durante algo que ainda não nomeamos corretamente. E antes que alguém se empolgue demais, vamos manter as coisas claras. Nada disso prova a existência de alienígenas, tecnologia perdida ou uma biblioteca secreta. O que isso prova é que a arquitetura interna é mais complexa do que os antigos diagramas mostravam. E isso significa que a questão da função voltou à tona de forma séria. Então me diga sinceramente, você acha que o projeto da Grande Pirâmide se assemelha a um túmulo simples, com um único propósito? Ou a uma estrutura com múltiplas camadas de significado? Você confia mais em análises modernas do que em textos antigos escritos muito tempo depois da construção da pirâmide?
Se os construtores queriam que certos espaços permanecessem ocultos, o que isso revela sobre quem tinha permissão para conhecer o projeto? E se ainda estamos descobrindo novas arquiteturas no monumento mais estudado da Terra, o que mais estamos deixando passar bem diante dos nossos olhos? E isso nos deixa com uma pergunta incômoda. Se as evidências são tão fortes, por que o mundo ainda hesita em realmente entrar lá? Durante milhares de anos, a Grande Pirâmide de Gizé nos presenteou com o silêncio. Agora, com exames que confirmam essa visão, ela nos oferece algo único. Espaços mensurados, como o corredor da face norte, e as anomalias preenchidas com ar perto de Miquerinos, demonstrando que essa história ainda está se desenrolando. Não são mitos, não são lendas, apenas geometria que se recusa a permanecer enterrada. Então, para que você acha que serviam esses vazios ocultos? Os cientistas deveriam ter permissão para explorá-los fisicamente? Você acha que o verdadeiro propósito da pirâmide ainda é desconhecido? E qual descoberta mais te surpreendeu? Deixe sua opinião, curta, inscreva-se e me diga. E se o próximo exame mudar tudo?